Números 11, do versículo 5 ao 6. Né? O contexto, o pretexto aqui da passagem é o seguinte: nós temos, né, o povo de Israel recém-libertos, né, já caminhando, né, livres do Egito, da escravidão, da tirania de Faraó, sendo cuidados pelo Senhor no deserto, né, sendo alimentados diariamente com maná do céu. E nesse momento, eles soltam essa reclamação, que dá uma grande indignação, mas eles dizem o seguinte: que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade, mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Meu irmão, esse é um dos momentos que eu dou graças a Deus, que eu não sou Deus. Se fosse eu, tinha acabado aqui a trajetória do povo de Israel, né? Alguém falou na nossa conversa, bola de fogo, é tipo isso. Cara, né? Que falta de vergonha na cara. Né? De novo, vamos levar em consideração o que está acontecendo. Por mais de 400 anos, o povo clamando pelo socorro, né, do Senhor. O Senhor aparece, manifesta, né, o seu poder com sinais e maravilhas. Ele livra, né, o povo do Egito de maneira extraordinária, findando a escravidão deles, acabando, né, com a tirania de Faraó, e agora ele começa a conduzir o seu povo no deserto, dando para eles um destino de que um dia eles chegariam numa terra prometida, mas ao longo da jornada eles estão sendo cuidados, protegidos e guardados pelo Senhor. Mas mesmo assim, o povo tem a audácia de olhar para a provisão divina que é o maná e dizer: ah, que negócio sem graça. Eles dizem: ah, que saudades que nós temos dos peixes que comíamos no Egito. Amados, é um negócio vergonhoso, não é? Fala aí, alguém mais, quando você está fazendo o seu devocional no Velho Testamento, tem umas horas, você tem uma vontade de entrar e pegar uns israelitas pelo pescoço, assim, falar: você não tem noção, alguém? Ou só eu que passo essa raiva ali? Né? Agora, o problema, gente, é que nós fazemos isso, né, igualzinho. Amados, não é exatamente essa a nossa atitude quando nós flertamos com o pecado, contemplamos o pecado? Semelhantemente ao povo de Israel que foi livre, né, da tirania de Faraó, nós fomos livres da tirania de Satanás. Do jeito que eles foram livres do Egito, nós fomos livres do reino das trevas. E embora não tenhamos chegado no nosso destino, na nossa terra prometida, temos sido cuidados pelo Senhor no deserto. E mesmo assim, às vezes a gente tem a audácia de dizer: ah, que saudade do peixe que comíamos no Egito. Ah, que saudade das coisas que vivíamos no mundo. E não fazemos igualzinho e pior. Né? E por que eu digo isso? Porque, amados, aqui tem um paralelo muito forte. Né? Um paralelo muito real do momento que eu e você estamos vivendo. Porque, semelhante ao povo de Israel, eu e você também estamos num momento de transição. Não é verdade? Vamos lá, a gente foi livre da tirania de Satanás, sim ou não? Mas a gente já chegou na Terra Prometida? Estamos num momento no meio dos dois, parecido com o que eles estavam vivendo. E você vê, esse era um momento desconfortável, porque havia uma transformação que estava acontecendo. Se o povo que saiu do Egito fosse para uma nova terra instantaneamente, sabe o que eles seriam? O Egito 2.0. Mas o nosso Senhor, ele tem um bom plano para aquele povo, e eles precisavam estar transformados, aptos para desfrutar e tomar, né, de maneira correta responsabilidades que teriam com essa terra. Então, não era só o trabalho de tirar o povo do Egito, era o trabalho de tirar o Egito do povo. Faz sentido? Para que eles chegassem lá da maneira correta. Do mesmo jeito, eu e você estamos num processo parecido, mas vamos lá. É verdade, amados, que fomos, né, comprados e libertos desse reino das trevas. Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade, perdoou nossos pecados. Amados, nós estávamos perdidos nas trevas, mas agora fazemos parte de uma família de luz. É o que diz Efésios 5, do versículo 8 ao 14, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor, vivam, portanto, como filhos da luz. Vamos ficar só nessa porção aqui. Mas
é verdade, nós estávamos perdidos, agora não estamos mais. Tito 3, do versículo 3 ao 6, diz o seguinte: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros, mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança que herdaremos a vida eterna. Amados, embora muito já tenha sido em nosso favor, nós ainda nos apegamos a uma esperança de algo que ainda vai vir, ainda existe uma linha de chegada, ainda existe uma terra prometida, existe um lugar onde nossas lágrimas serão enxugadas, que nós ainda não chegamos, e existe um processo de transformação que está acontecendo que ainda não terminou, mas já começou, amém? Então, nós estamos nesse lugar muito parecido, e amados, nós não podemos nos esquecer de onde foi que a gente veio. Porque vamos combinar, será que esse peixe do Egito podia ser bom desse jeito? Será que esse peixe que eles comiam no Egito podia valer a pena o que eles sofriam lá? Será que tinha um prato de comida tão bom que ia valer pelo sofrimento, a opressão, os homicídios, os estupros, tudo o que eles sofriam debaixo da mão dos egípcios? Será que essa comida podia ser tão boa? Amados, isso é um lugar de desespero, isso é um lugar de desconforto, e não é o paladar deles que está gritando apenas, eles estão exibindo quem eles são. Por 4 séculos eles estiveram lá, amados, eles se comportam como egípcios, eles estiveram lá. Eles têm isso, eles têm esses... Não sei se é resquício, vesquício, qual que é a palavra? Resquício? Não sei, todo mundo falou junto, não entendi nada. Mas imagina, eles têm o que sobrou daquele comportamento neles, e essas coisas vêm vindo à tona. Vêm vindo à tona. Gente, até enquanto Moisés está lá, no monte, falando com o Senhor, eles querem fazer uma imagem, o que eles aprenderam com os egípcios. Eles estão querendo fazer um ídolo do Deus que livrou eles do Egito. Eles ainda estão querendo fazer o que Deus falou para eles não fazer, que eles acostumaram com fazer para Deus. Eles vão exibindo que esse é o comportamento deles, é onde eles estavam, isso vem vindo à tona. Mas ao longo desse processo, eles estão sendo corrigidos. Eles estão agora passando por uma escola de transformação, onde a luz do Senhor vem denunciando o que é errado e trazendo para eles um novo código de comportamento. E eles agora precisam caminhar de acordo com esse novo código de comportamento, porque eles não são mais escravos do Egito. Agora, eles são um povo de Deus caminhando em liberdade. Existe um novo código de comportamento. É por isso, amados, que a Bíblia diz, como nós lemos em Efésios 5, que uma vez estávamos perdidos nas trevas, mas agora fazemos parte de uma família de luz, andemos, portanto, Então, ainda tem um chamado. Você faz parte de uma nova família. Caminha do jeito da sua família nova. Porque vai demandar de nós a responsabilidade de agir conforme o que nos foi entregue. Nós precisamos caminhar desse jeito. Amados, a gente não pode esquecer de onde foi que a gente veio. A gente não pode esquecer do sofrimento e do como nós éramos miseráveis no Egito. Porque quando você lembra do peixe, você está se esquecendo do chicote. E vamos lá, existe algum tipo de prazer que o pecado pode trazer que não é simplesmente momentâneo, enganoso, insuficiente. Normalmente a alegria do pecado ela nem fica, porque logo ela vem com todo tipo de remorso, arrependimento e tristeza. É uma vida miserável. Satanás, gente, o pecado é incapaz de nos satisfazer, porque não foi para isso que a gente nasceu. Não foi para isso que nós fomos criados. A palavra de Deus diz em Efésios 1, no versículo 4, que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Quer dizer, antes que esse mundo existisse, na planta, o projeto de Deus para a criação da humanidade, nós fomos feitos para sermos santos. Santos. Gênesis 1, 27 vai dizer que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, amados. Ele nos fez parecido com Ele, para que nós continuássemos sendo parecidos com Ele.
É isso que nós aprendemos com as Escrituras. Preste atenção, 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 14 ao 16, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, no versículo 14, diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, essa passagem que nós lemos de Efésios, elas revelam três coisas muito claras sobre nós. Nós somos chamados para ser santos, irrepreensíveis, e estar na presença de Deus. Estar em sua presença. Deus desejou ter comunhão conosco desde o princípio. Desde o princípio. Agora, nós obstruímos esse acesso à intimidade com o pecado. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deu início ao processo que nos tira do pecado, tira o pecado de dentro de nós, para que nós possamos tomar esse lugar de intimidade com Ele. Então, precisamos lembrar de onde foi que a gente saiu, de onde foi que a gente foi tirado. Porque essa é a vontade de Deus para nós fomos criados para isso. Mas você não tem certeza? Você não sabe qual é a vontade de Deus para você? Deixa a Bíblia responder essas perguntas. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3 ao 5. Pois a vontade de Deus é, olha aí, a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, essa é a vontade de Deus para nós. E, amados, conhecer que é a vontade de Deus para nós devia ser o suficiente para nós buscarmos, então, o estilo de vida daquele que criou os céus e a terra, aquele que conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós. E esse foi o lugar que ele nos tirou. Esse lugar onde não é um lugar de alegria, nem de liberdade, mas um lugar de escravidão, de opressão, de tormento. Outro dia, quando eu estava no começo do ensino médio, tinha uma galerinha que sempre me zoava pelas minhas decisões de estar puro, caminhar em pureza, né, e batalhar pela minha santidade. Um dia eu isolei um dos caras que em grupinhos tiravam onda. Eu falei, vamos lá, irmão, vamos conversar. Você é feliz com a vida que você leva? Ele era bem aberto na devassidão que ele vivia. Aí, a gente tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Você não vê um predador, né? O predador, quando ele está caçando, ele pega quem? Ele pega a presa sozinho. Né? Às vezes você precisa isolar a sua presa. Então eu tirei ele para o cantinho e fui conversar com ele. Falei, vamos lá. Sem precisar parecer o bonzão na frente de todo mundo. Você é feliz com a vida que você está vivendo? Ele parou, olhou para mim, eu nem sei porque, ele podia só ter mantido a aparência, mas não. Ele falou, cara, não, eu nem sei por que eu vivo assim. Eu falei, sinceramente, eu nem sei por que eu me comporto desse jeito. Ele falou, mas não. Eu falei, mas você está aí sempre correndo atrás, né, e querendo ter essa vida, né, não usei com essas palavras, mas não lembro quais foram as palavras, mas algo parecido talvez de pegar todo mundo e você está feliz com isso? Ele olhou para mim e falou, não. Falei, cara, eu fico planejando semanas, como é que eu vou fazer, e depois eu me sinto miserável, instantaneamente. Eu falei, tá, e você ficar tirando onda de mim pelo estilo de vida que eu escolhi, enquanto eu me sinto feliz e satisfeito. Falou, será que você está vivendo porque você nasceu? Como é que eu estou satisfeito e você se sente miserável? Ele parou e falou, cara, você tem razão. Ele nem era cristão, mas olhando para a satisfação que nós experimentávamos, ele chegou à conclusão, falou, eu não devo estar vivendo o que é bom para mim. Você parece que está. Mas, amados, o ponto é esse, nós nascemos para isso. Nós nascemos para isso. Então, existe uma série e a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente tem essa visão como se Deus fosse só alguém que quer acabar com a nossa diversão. Amados, Deus criou a diversão. A gente precisa se lembrar disso. A gente precisa se lembrar que sexo é a ideia de Deus, foi Ele que criou, Ele que fez. É uma boa ideia. Mas como todas as coisas na criação do nosso Senhor, né, existe um fator. Nosso Deus é um Deus de ordem e não um Deus de caos. As coisas, elas têm medidas, elas têm seus devidos lugares. Vamos lá, a comida é uma boa criação de Deus, sim ou não?
Assim, claro, devia ser pergunta. Claro, comida é extraordinário, faz bem para você, traz a nutrição, traz alegria para o paladar, traz uma série de coisas. Mas vamos lá, comida, que é uma boa criação de Deus, que deve ser boa para você, se consumida fora de ordem, sem as devidas proporções, ordenanças, restrições, pode se tornar algo que é prejudicial. Porque comer demais não faz bem para você. E comer de menos também não faz bem para você. Então, uma coisa boa que Deus fez pode ser destrutivo em vez de desfrutável pela falta de ordem. Faz sentido? O sono é uma coisa boa? Claro que sim. Hoje, para mim, ainda, eu tenho 2 nenéns, eu não durmo. Saudades. O sono é maravilhoso. Mas dormir demais é preguiça e dormir de menos não é saudável. Então existe ordem. Gente, do mesmo jeito, a sexualidade é uma criação do Pai Celeste, boa. É uma boa criação. Mas como todas as outras coisas, existe ordem. Agora, quem melhor para determinar a ordem do que o Criador? Então, a gente precisa entender, Deus não é alguém que fica tentando barrar a diversão, Ele é o Criador da diversão, mas Ele sabe onde a diversão termina e a destruição começa. Então, existe sabedoria em ouvir o Criador. Mas, amados, a gente não pode esquecer de onde a gente foi tirado. De um lugar horrível. E a gente precisa entender onde nós estamos. Como a gente falou, a gente não está mais no reino das trevas, mas a gente ainda não chegou na terra prometida. E esse é um momento de transição esquisito que vivia o povo de Israel. E do mesmo jeito, eu e você estamos num momento de transição esquisito. É a realidade. Nós vemos, 1 Coríntios 13, no versículo 9, diz que o que nós vivemos agora é parcial e incompleto, quer dizer, não é a plenitude do que nós vamos caminhar. A gente ainda não está experimentando todo, a gente está experimentando uma parte, parcial. Agora, também diz Filipenses 1,6 que o nosso Senhor é fiel e justo para terminar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Então, a gente vai chegar lá, amém? Mas, por hora, a gente está nesse momento meio estranho. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava lá no deserto lutando contra o comportamento que eles aprenderam no Egito e o que devia ser um novo comportamento deles, eu e você estamos nesse momento. Gálatas 5:17 diz que a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. O que ele está dizendo? Que o tempo inteiro tem treta, tem guerra do Espírito contra a carne. Eles têm naturezas opostas. É isso que a Bíblia está dizendo. Conflito de natureza. A carne te impelindo para o lado, o espírito te puxando para o outro. Então, o tempo inteiro eles estão em guerra, porque têm naturezas opostas. É isso que Paulo vem dizer em Romanos 7, a partir do versículo 19, a partir do versículo 18. Ele diz que parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer. As coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. Aí o que ele diz? Miserável homem que sou. Quem pode me livrar da humilhação desse corpo perecível? Peraí, por que Paulo atrela essa dualidade de natureza, essa dificuldade de fazer o bem que desejamos e o mal que não desejamos, à humilhação de um corpo perecível? Ele continua dizendo, após as graças a Jesus Cristo, que é quem nos livra da humilhação desse corpo perecível, ele nos dá essa explicação interessante. Ele fala que o espírito é regido por uma lei, mas a carne é regida por outra lei. A carne é regida pela lei do pecado. Isso é o nosso conflito de natureza, porque nós, no nosso espírito, nascemos de novo, amém? Quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura e tudo se fez novo. Gente, é visível, não é? Tinha coisas, você vai ver que tinha coisas que antes do pecado do mundo te davam alegria, agora instantaneamente você se sente nojo de algumas coisas. A sua consciência começa a mudar e é visível que algo mudou dentro de você, mas você vai olhar no espelho e você ainda é a mesma pessoa. E você vai descobrir que você ainda tem desejos que são maus, não é verdade? E a Bíblia nos explica exatamente isso. Agora, então, o que a gente faz? Quando a gente está no lugar daquele israelita que está no deserto, tendo sido livre do Egito, e de repente ele começa a pensar no peixe do Egito, aquele lugar horrível. Amados, sabe por que alguém tinha audácia de dizer uma coisa dessas? Porque eles não estavam tendo perspectiva do que estava acontecendo. Impossível. Porque se eles entendessem o que era a terra prometida,
e o que era a obra que Deus estava fazendo nele, eles não iam ficar desanimados, eles iam se alegrar. Porque em vez de falar que saudade do peixe que a gente comia no Egito, ele ia falar, não, peraí, Deus nos livrou daquela miséria, Ele está nos levando a uma terra que é cheia de leite e mel, onde eles iam comer comidas melhores do que a do Egito, só que lá os seus filhos e filhas iam crescer em liberdade. Então lá é muito melhor, mas quando eles perdem a perspectiva disso, eles começam a reclamar. E eu e você precisamos entender esse momento que a gente está vivendo para saber lidar com o momento que nós estamos vivendo. Faz sentido? É entender onde nós estamos. Então, o que a gente precisa entender? Vai haver em nosso coração desejos que são maus. É exatamente isso que ele diz no versículo anterior, Gálatas 5,16, que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, tem desejos da carne que vão existir, eles vão estar lá, mas eu não posso satisfazê-los, porque eles não agradam o meu Pai. Eles não têm nada a ver com a minha nova natureza, mas por hora eu preciso, então, dizer não. É o que nós lemos 1 Tessalonicenses 4,4, que nós devemos saber controlar os nossos corpos. O que é saber controlar o corpo? É olhar para o desejo e falar, não vou fazer. Porque assim é o reino que nós fazemos parte, é isso que nós somos chamados para viver. Então precisamos entender isso. Romanos 8,5 diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Amados, nesse conflito de natureza, nós precisamos entender que vai sobressair quem a gente alimenta melhor. É igual uma briga. Tem uma briga rolando, um exército brigando dentro de você. Quem vai ganhar? Quem está melhor equipado. Então a gente precisa ter essa consciência de nos encher das coisas do Espírito. Filipenses 3:20-21 diz o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amados, um dia o céu vai rasgar de um lado do outro, Jesus Cristo vai fazer um solo de trombeta e os mortos vão ressuscitar. E nós vamos receber nesse dia um novo corpo. É o que Paulo vem dizer, se eu não me engano, no 1 Coríntios 15, que é necessário que o nosso corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade para herdar um reino que é incorruptível. Em outras palavras, nesse dia, o nosso conflito de natureza vai acabar. Porque eu vou ter uma natureza exterior que vai ser condizente à minha natureza interior, não mais concorrente. Hoje ela é concorrente. Mas o nosso Senhor é fiel e justo para terminar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus, amém? Mas a gente está no mesmo rolê. A gente foi tirado do Egito, agora o Senhor está tirando o Egito de dentro de nós. E um dia a gente vai chegar lá e vai ter sido uma excelente jornada para a gente chegar onde o Senhor queria nos colocar. Agora nós precisamos entender isso, que Deus, Ele tira o seu povo do Egito, mas não deixa de tirar o Egito do seu povo. Esse é o processo que estamos passando. Sabe, existem coisas que são mais importantes do que comida e bebida. A gente fica pensando, às vezes, em coisas tão dessa terra, mas sabe o que diz? Romanos 14:17. Que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, o nosso caminhar, a gente devia estar pensando em outras coisas mais importantes do que os peixes que nós comíamos no Egito. Mas é um aprendizado. Agora, nós estamos no deserto? Sim. Sozinho? Nunca. Deserto? Sim. Sozinho? Nunca. Sozinho de jeito nenhum. Porque, amados, esse povo estava no deserto? Estava, mas vamos lá. O povo tinha perigo, o Senhor intervia. O povo tinha fome, chovia café da manhã do céu. O povo tinha sede, jorrava água das rochas para eles beber. O povo tinha calor durante o dia, um pilar de fumaça para dar sombra para o povo passar. Gente, o povo nômade mais mimado da história. Um pilar de fumaça para dar sombrinha. A galera anda seguindo a sombra. De noite, um pilar de fogo para iluminar o caminho, manter eles aquecidos do frio do deserto. A criançada correndo com marshmallow perto do pilar de fogo. O Senhor está constantemente cuidando deles nesse período de transição, mesmo que eles ainda não chegaram lá.
Amados, não havia falta de nada. Não havia falta de nada. As sandálias deles não gastavam, as roupas não envelheciam. Não tinha Nike nem Adidas que ia segurar aquele deserto como a sandalinha do povo de Israel que foi abençoado pelo Senhor. Não tinha. Eles não tinham falta de nada. É isso que eu e você precisamos entender nesse momento de transição. A gente está num deserto, sim, mas sozinho. Eu e você precisamos aprender a enxergar que durante o dia ainda existe um pilar de fumaça. Que durante a noite ainda existe um pilar de fogo. Ainda existe provisão do nosso Senhor. E olhando especificamente, né, para todas as áreas. Mateus 6,33 fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nossas necessidades serão supridas quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, na área que nós estamos falando da sexualidade, a gente também não está desprovido. A gente também não está desprovido de socorro, de cuidado, preste atenção. 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz que não vos sobreveio tentação que não é humana. Então não existe uma tentação que não é humana. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, amados, preste atenção. Eu preciso que você me ouça. Amém? Jovem, ouve o que eu vou falar. Se você não ouviu mais nada e estava pensando na pizza que você ia comer depois, essa parte você para de pensar. Quem não estava pensando na pizza ficou agora, né? Mas para, acalma o seu coração e escuta. Aquele que tem ouvidos, por favor, ouça um pouquinho. Vamos nivelar o campo de batalha, porque enche o meu coração de tristeza ver uma geração desacreditada na luta contra o pecado, como se o pecado na área de sexualidade fosse invencível, fosse uma área onde não é possível caminhar em vitória. Mas preste atenção, o que as Escrituras nos ensinam? Primeiro, eu vejo muito jovem tratando a tentação na área de sexualidade como se fosse um demônio de 19 cabeças, com 4 foices diferentes, não tem o que fazer. Mas vamos nivelar. Não vos sobreveio tentação que não fosse. Quer dizer, a tentação não é um megazord do quinto dos infernos que aparece, que você não tem o que fazer. A tentação é a vontade da sua carne. Tudo que o diabo pode fazer como tentador é apresentar o cardápio do que você, na sua carnalidade, deseja e intenta fazer. Então, a tentação é humana. É isso. Agora, além de ser humana a tentação, tem uma regra. Tem regulagem. No UFC da tentação, tem pesagem. E você não entra no ringue com uma tentação que você não pode suportar. Porque Deus é fiel. Se tivesse uma tentação que você não pode suportar, você não ia ter como vencer essa tentação. Mas Ele não permite. Quer dizer, é uma lei espiritual. Então, sabe aquela conversa? Tipo, poxa, eu queria tanto fazer o que é certo, mas a tentação foi grande demais. Mentira, não existe tentação grande demais. Agora, amados, não somente tem a pesagem, a regulagem, como o próprio Senhor nos provém o escape. Então, a tentação humana, o socorro à tentação espiritual. Quer dizer, Deus não permite que a gente seja tentado além da capacidade de suportar, e Ele mesmo nos provém uma saída, para que a gente não caia na armadilha do pecado. A gente precisa entender isso, amados. Na minha adolescência, essa passagem entrou. Um dia eu estava fazendo um devocional, ela entrou no meu coração. E ela tirou o meu chão por 2 motivos. Primeiro, eu percebi com muita alegria que existia esperança, que eu poderia vencer as tentações, amém? Isso não é motivo de grande alegria. Mas, segundo lugar, tirou o meu chão com uma profunda vergonha. Porque eu percebi que eu pecava porque eu queria. Eu pecava porque eu queria. Não tinha era uma tentação muito grande, eu tipo, Senhor, por que você não me socorreu? Não. Nós pecamos porque queremos, amados, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o problema da nossa carnalidade, do nosso desejo pelo pecado e a nossa necessidade gritante de um Salvador, porque nós somos maus. A gente precisa entender isso. E quando eu entendi isso, meu chão sumiu. Eu percebi que eu tinha pecado muitas vezes sem me arrepender devidamente. Naquele momento eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a pedir perdão de pecados que eu conseguia me lembrar, porque ali eu entendi. Não era que foi uma tentação muito grande. Eu pequei porque eu queria. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra você. E foi um momento que tirou o meu chão por esses 2 motivos. E os 2 são verdade. Primeiro, existe esperança, mas segundo, a gente tem que ter vergonha na cara. E entender o que é a realidade desse momento que nós estamos vivendo. Agora, a gente precisa conhecer
as regras e conhecer o nosso inimigo. Filipenses 3:13, 12 ao 13. Diz, eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amados, a gente tem que focar no que está adiante. O que ficou para trás, ficou para trás. Não importa qual a sua história, qual é o seu passado, seu plano de fundo, Cristo faz todas as coisas novas, você é lavado pelo sangue. O importante é daqui para frente. Você precisa viver com responsabilidade essa jornada, essa caminhada. Amados, a boa notícia é que existe um lugar para onde a gente está indo, mas por hora tem briga, por hora tem batalha. Até soar o alarme, a gente vai ter que lutar. E nós somos equipados com as armas na luta contra o pecado. Como é que está meu tempo aqui? Alguém deu risada, vou continuar pregando. Nós precisamos saber que a palavra de Deus nos equipa. 2 Pedro 1:3 diz, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que a gente precisa, a gente ganhou. Tudo. Amém? Seu poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, mas a gente já foi equipado. A gente precisa entender que Faraó já foi vencido. Nós já estamos livres e a gente já está encaminhado. E a gente precisa caminhar nesse lugar, mas a gente vai precisar de responsabilidade. É o que Tiago diz. Ele fala que nós precisamos cuidar dos nossos desejos. A gente não pode dar lugar aos nossos desejos que são maus, porque os nossos desejos que são maus, eles dão lugar para o pecado. E o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Então a gente tem que batalhar aqui, no desejo. Porque às vezes a gente tem umas ideias, a gente sabe que não é uma boa ideia. Não é verdade? Não? Às vezes a gente tem umas ideias e a gente sabe que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não é que não é uma boa ideia? Então não tem por que fazer, se não é uma boa ideia. Porque se você dá um lugar a um mau desejo, você se expõe agora a dar lugar ao pecado. E se dá lugar ao pecado, você se expõe a dar lugar à morte. Então a gente tem que saber fazer a administração dos desejos, entender que tem umas ideias que são péssimas ideias. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, tem ideias que são péssimas ideias. Não pratique péssimas ideias. Amados, com o pecado, né, tem um princípio muito importante, que você não deixa depois o que você devia, você não deixa para depois o que você devia deixar para lá, entendeu? Não esquece, deixa para lá. Tem ideia que a gente não persegue, mas, amados, tem muitas armas e muitos princípios importantes, e eu não vou conseguir gastar muito tempo aqui falando sobre isso, mas eu escrevi um livro sobre o assunto, chamado Mate o Dragão, a Batalha pela Pureza Sexual. Né? O livro é barato e acessível, além disso, é de graça. Então, não tem desculpa para não ler. Se você quiser, né, no Google Books, lá, Google Play ou na Apple Books, ele é gratuito, você consegue ler o e-book. Né? Se você quiser comprar ele também, vai de suporte para um ministério, mas tá de graça, irmão. Então, melhor assim. Né? E eu te encorajo a ler, a receber, né, dessas armas, esses princípios básicos, mas rapidinho, só para perspectiva. Né? A gente tem alguns princípios muito importantes, como, por exemplo, né, o discipulado, a vulnerabilidade, a confissão. Tiago 5,16 diz o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curados. A gente não varre a coisa para debaixo do tapete. Né? Com um discipulador, alguém que caminha conosco, a gente deve trazer essas coisas para fora para lidar com as coisas. E é daqui que começa a vir cura, né, do pecado. Em segundo lugar, a gente tem que viver pronto para a guerra. A gente está numa guerra, tem um conflito de natureza. Então, o camarada está lá. Ele está a semana inteira se expondo a bobagem na rede social. Ele assiste seriados com cenas perigosas. Né? Ele se expõe a todo tipo de ambiente ruim e coisa pecaminosa. Aí ele não sabe por que ele vive caindo em pecado. Mas ele não ora, não gasta tempo orando, não gasta tempo com a palavra de Deus, mas não sabe porque é tão difícil vencer a tentação. Amados, a gente tem que viver pronto para a guerra. Um soldado não se prepara para a guerra quando a guerra chegou no portão. Se ele vai se preparar quando a guerra chegou, já é tarde demais. Ele tem que viver em prontidão. E eu e você temos que viver em prontidão. 1 Coríntios 10:12 diz, por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A gente cuida para não cair quando a gente está de pé. Amém? A gente luta agressivamente contra o pecado quando a gente está de pé.
quando a gente está de pé. Amados, a gente tem que ter medidas de proteção. A gente tem que se cuidar. Outro princípio importante, parte disso, né, mas só nessa nota ainda, né, Jesus nos ensinou a orar diariamente para ser livre de tentação. É algo que a gente tem que sempre estar caminhando, pedindo, né, caminhando desse jeito. Salmo 119, no versículo 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É observando segundo a sua palavra. Então, um jeito de você se manter puro, jovem, é se encher da Bíblia. Porque ela te denuncia, ela expõe a verdade, ela expõe o seu desejo do pecado. Alguém que já teve a experiência de ser assombrado pelo Espírito Santo? Te dá umas ideias, de repente o seu devocional volta em você, hoje não, Satanás. Porque a gente vê a verdade. Aí quando não tem Bíblia, faz o quê? Amados, parte do trabalho do Espírito Santo, já profetizado de Ezequiel, do Antigo Testamento, é que ele nos lembraria da lei do Senhor. Amados, ser lembrado da lei do Senhor é ótimo, mas você precisa conhecer para ser lembrado. Você precisa participar dessa parceria. Também diz que ele nos ensina todas as coisas, mas isso fala de um trabalho cooperativo onde a gente se expõe a esse ambiente e ele faz aquilo reverberar em nossos corações. Por isso que nós somos chamados para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amado, você joga no sistema, agora já é. Para tu desobedecer, não vai ser sem querer. Você está entendendo? E isso já é uma camada de proteção. Né? É algo que nos ajuda. Né? Outro princípio importante é brincar longe da piscina. O que eu digo brincar longe da piscina? Uma vez, eu resumi a história bem rápido, eu era moleque, estava tendo batismo, e tinha uma piscina do batismo, e eu fiquei brincando perto da piscina, e meu pai e minha mãe falaram: Israel, não brinca aí, você vai cair. Eu falei: não, eu sou ninja, não vou cair. Aí eu caí. Ao ponto eu caí na piscina, porque eu estava brincando onde? Perto da piscina. Mas se eu estivesse brincando longe, eu não ia cair. Né? A palavra de Deus diz isso em Provérbios, falando para o jovem passar longe da casa da mulher adúltera. Provérbios 5, versículo 8 e 9. Né? Mateus 5, no Sermão na Montanha, Jesus nos ensina: se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Se sua mão te faz pecar, arranque e jogue fora. Ele não está falando de automutilação, porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas ele está fazendo um jogo muito interessante aqui. Eu escutei um pastor ensinando sobre isso um dia, não lembro quem foi uma mensagem na internet, achei muito legal, queria dar o crédito, mas não lembro quem foi. E ele fala sobre como a conotação aqui é muito pesada para o povo judeu, né, para os hebreus, porque a Bíblia diz que Eva viu o fruto, ela tomou o fruto, e aí ela mordeu do fruto. Então Jesus fala de ver, de tomar, ele fala de interromper o ciclo do pecado, de não dar lugar à tentação. Então, entendendo que ele não mandou você se mutilar, porque seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Qual é o jeito de aplicar isso de maneira prática? Amados, vamos lá. Agora vai começar a pregação, você está pronto? Agora o banco começou a esquentar, presta atenção, vamos lá. Está dizendo que se o TikTok te faz pecar, arranque e jogue fora. Porque é melhor entrar no reino do céu sem fazer as suas dancinhas, do que com todos os seus seguidores, está queimando o inferno. É isso que Jesus traz. Está dizendo que é melhor não assistir o seriado, que tem um enredo muito bom, mas muitas cenas perigosas, e ficar por fora um pouquinho do comentário de seus amigos da cultura pop, que para você não dá, porque é melhor arrancar e jogar fora. Ele está dizendo, e presta atenção, talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite, ele está dizendo que se a amizade te faz tropeçar, você tem que arrancar e jogar fora. Alô? Tem alguém aí? Amados, a gente tem que guerrear. Se fosse o emprego dos sonhos, o cara estava ralando para conseguir, mas é só a santidade. Aí, às vezes uma falta de disposição por lutar porque é tão importante. Mas, amados, tem que não navega em águas perigosas. Vamos lá, quando a gente vê Davi caindo com Batseba, né, o pecado de Davi, a gente tem uma sequência aqui que dá uma agonia, mas quantos de nós já não repetimos isso, exatamente isso? A passagem começa dizendo: na época que os reis iam para a guerra, Davi estava em Jerusalém. Amados, ele já não estava no lugar certo. Onde que era o lugar certo? Onde que ele estava? Em casa. Em casa. Onde que ele devia estar? Onde que ele estava? Irmão, quando eu e você não estamos na guerra contra o pecado, sabe o que é a guerra contra o pecado? É sagacidade. É você ser ativo na peleja contra isso aqui. É você de manhã acordar, dar bom dia para Jesus, falar que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é maravilhoso, agradecer, né, pedir que Ele te oriente segundo sua vontade, seu propósito, que Ele te traga a provisão, o pão de cada dia e que Ele te livre da tentação.
Fala, Senhor Jesus, não me deixa cair nas armadilhas de Satanás, me ajuda a caminhar como um filho da luz, me ajuda a não dar lugar aos meus maus desejos e ao pecado, porque eu quero caminhar na luz. Já começa o dia assim, amado. Isso aqui é guerrear. É falar, mano, olha só esse, sei lá, eu estou tentando criar um cenário aqui. Assiste esse seriado aqui, é muito bom. Não, mano, não vou assistir. Porque você está tendo dificuldade? Não quero ter. Aquele que está de pé, cuida para não cair. É isso. Amados, eu tenho medidas de proteção para mim até hoje, desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência, eu vou continuar. Porque está desesperado. Eu não confio em mim, eu não presto. Eu não quero. Eu quero caminhar segundo o Espírito. E, amados, eu descobri que são trocas que são muito baratas. Tipo assim, eu estou perdendo nada se está me ajudando a caminhar em pureza. Então a gente tem que se cuidar e entender que a gente tem que estar aqui. Porque o lugar certo é na guerra. Mas Davi não está no lugar certo. Ele está em casa. Mas além de não estar no lugar certo, ele vai para o lugar errado. Para onde é que Davi vai? Para a varanda. Meu irmão, a varanda é esse lugar onde você pode ver a silhueta da cidade de Davi. Você vê a arquitetura, as paisagens distantes e, ocasionalmente, uma mulher tomando banho. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Alguém tem ouvidos para ouvir? É cheio de coisas interessantes. Mas tem uma mulher tomando banho. Irmão, irmã, em Cristo Jesus, por favor, derruba essa varanda. Barra ela. Mas não entra lá. Você sabe qual que é a sua varanda. Né? Passa longe da varanda. Amém? Isso é diligência na luta contra o pecado. Precisamos entender que tem graça na nossa luta contra o pecado. Amado, Judas 1:24 é uma passagem extraordinária. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Ele fala de um amor, de um Senhor, de uma graça que nos apresenta sem mácula diante do Pai, mas que nos socorre para não tropeçar. Você está entendendo? Então, diligência contra o pecado. Podemos terminar? Vamos terminar, então. A gente falou de onde a gente foi tirado, que é um lugar horrível de amargura, tristeza e o cheiro fedido do sovaco do diabo. Aí, nós falamos de onde nós estamos, que é um ambiente de transição. A gente ainda não chegou lá, mas a gente já saiu. Presta atenção, a gente ainda não chegou, mas a gente já saiu. Você está entendendo? Então, esse ambiente estranho, onde a coisa é parcial e incompleta. Mas existe um lugar para onde eu e você estamos indo. Existe um lugar onde eu e você estamos indo. E, amados, eu não sei se você já vislumbrou, mas o lugar para onde eu e você estamos indo é irado. É um lugar extraordinário, preste atenção. O acesso que nós perdemos à árvore da vida no começo do livro, em Gênesis 3:22, é restaurado em Apocalipse 2:7. O acesso que nós perdemos é restaurado. O plano está chegando no lugar. E aí, nós chegamos num lugar extraordinário. Preste atenção. Se um músico quiser subir, os músicos, ou um músico, ou vários músicos, eu acho que esse é um bom momento. Eu estou sentindo mão para surfar aqui. Eu preciso dos tangedores. 1 Coríntios 13, 9-12, diz algo extraordinário, presta atenção. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. Agora nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas então eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Amados, eu não sei se você está entendendo isso aqui. Um dia, esse nível de relacionamento ele vai mudar. Hoje eu enxergo como que num espelho obscuro, é uma reflexão que ela é imperfeita, é inconclusiva, mas um dia eu vou enxergá-lo face a face.
Quer dizer que hoje o Deus que eu busco pela manhã, através das páginas do livro antigo, e às vezes eu tenho dificuldade de compreender e entender, um dia vai ser a pessoa sentada do outro lado da mesa. E enquanto hoje, às vezes, eu sofro quando aquela espada que eu leio pela manhã atravessa o meu peito, expondo a minha carnalidade, a minha vontade de fazer o que é mal, mas revelando a vontade do meu Pai que é perfeita. Um dia, Ele vai ser a pessoa do outro lado da mesa e eu vou falar: Senhor Jesus, você pode me passar o pão? E os desejos que hoje eu precisei do cabresto, eles vão ter desaparecido para sempre. Eles vão ter desaparecido para sempre. Mas agora é a hora de lutar. Hoje, eu conheço Deus verdadeiramente, mas eu não conheço Ele plenamente. Eu sei tão pouco sobre Deus. E um dia, eu estava com aquele guri ali. Oi, filho. Chega aí. Vem cá. Vem aqui, pai. Ó, um dia eu estava com esse guri aqui. Você deu um oi? Oi? Esse é o Finé João, meu filho. Ele tem 1 ano e 6, 1 ano e 5. 1 ano e meio agora. Mas, a olhada para a mãe. Mas quando ele tinha 5 meses, um dia, eu estava brincando com ele. E quando ele é pequeno, tinha uma brincadeira, né? Ele tinha 5 meses, ele é um chumbinho agora. Mas eu ficava balançando ele no ar, que nem um aviãozinho. Ficava fazendo... E eu estava lá, e ele, bebezinho, gordinho, babando. E um dia eu estava lá, e o Espírito Santo falou comigo, ele me disse: Israel, você me conhece tão bem como seu filho te conhece. E eu fiquei olhando para aquele bebê rechonchudo, babando. E eu falei: que nem meu filho me conhece? Pensei, nem minha filha, que é um pouquinho mais velha. Aí eu fiquei olhando para a cara desse guri e pensei: o que ele sabe sobre mim? O que ele me conhece? Ele sabe que eu sou o papai, ele me chama assim. É isso mesmo. Ele sabe que ele pode deitar no meu ombro quando ele quiser. Ele pode me chamar quando ele quiser. Ele sabe que ele pode estar sujo, fedido, com a fralda precisando trocar, mas ele pode subir no meu colo. Ele sabe que ele podia vomitar em mim, eu não ia fazer nada. Ele sabe. Ele sabe quando eu jogo ele para cima que eu não deixo ele cair, por isso que ele se diverte. Ele conhece o som da minha voz, mas ele não sabe qual que é a minha música predileta. Ele não sabe qual que é o meu prato de comida predileto. Ele não sabe qual é o meu filme predileto. Agora, a minha alegria, não só nesse bebê gostoso, é que um dia esse guri vai crescer e vai virar um marmanjo. Um dia ele vai ter a idade que eu tenho hoje. E a gente vai sentar na mesa e a gente vai conversar sobre os nossos filmes prediletos. Você está entendendo? Um dia eu não vou conhecer a Deus só como uma criança. Um dia eu vou conhecer a Deus como eu sou conhecido por Ele. Amado, isso é muito forte. Um dia eu vou conhecer a Deus como Ele me conhece. Quer dizer, um dia nós vamos crescer. E a gente vai conhecer qual é o filme predileto de Deus. A comida predileta dele. Esse é o dia que nos aguarda. Mas por hora, amados, o que tem para nós é briga. É uma batalha contra o pecado. Mas na alegria e na esperança do que nos aguarda quando nós chegarmos lá. A gente está aqui hoje. Você sabe aquele desenho, quando tem um mapa no shopping? Aí tem a loja lá que você quer achar e tem um ponto vermelho que diz o quê? Você está aqui. Amados, essa é a mensagem de hoje. É para ser o você está aqui. Não para te desanimar, mas para te encorajar. Por que tem um você está aqui? Porque talvez você precise de referência para entender onde você está e para onde você está indo. E, amados, do mesmo jeito, nós precisamos de referências. Quer com a mamãe? Eu nem sei porque eu trouxe você aqui comigo. Não vai com a mamãe. Então, amados, você está entendendo? Existe uma linha de chegada. Existe um momento e um dia onde as coisas serão diferentes, mas, amados, por hora, nós precisamos, como diz Hebreus 12, manter o nosso olhar fixo em Jesus, o líder e consumador da nossa fé. A gente precisa continuar correndo.
porque nós não chegamos, a gente sofreu muito pouco, hein? E não chegamos a desistir da vida na luta contra o pecado. Por isso a gente tem bom ânimo, porque Jesus, ele suportou as dores, ele suportou o sofrimento. E isso trouxe grande recompensa. Do mesmo modo, nós olhamos para ele, nós continuamos olhando para ele, o nosso campeão, que venceu tudo por nossa causa. E hoje, amados, nós precisamos ter bom ânimo nessa luta contra o pecado. A gente precisa entender o que nos aguarda. A gente precisa. Sabemos se ver um amigo seu que acha que, sei lá, eu tenho tanta dó de quem acha que o mundo é divertido, de verdade. O cara acha que a coisa mais da hora que ele pode fazer é sair, pegar um monte de gente, fumar um bagulho e ficar doidão. Mano, daqui 1 milhão de anos, eu vou estar de pé no mar de vidro. Eu vou conhecer os montes fulgurantes. Eu vou sentar com meus irmãos na mesa de Jesus e vai ter um lugar para mim. Eu vou ver todo tipo de criação do nosso Senhor, do nosso Pai Celeste. Irmão, isso para mim parece maneiro. Rolezinho no céu. Então, por ora, bom ânimo na luta contra o pecado, amém? Você recebe essa palavra? Então fique de pé. Vamos orar e conversar com o Senhor.